dia, queridos e amados irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. É com muita alegria que neste domingo estamos aqui para fazer a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical, estudarmos a Palavra do Senhor, meditarmos nos seus ensinamentos, para podermos crescer espiritualmente, nos aproximarmos mais de Deus. Precisamos sempre louvar e agradecer a Deus por todas as coisas que temos recebido. Hoje eu gostaria de ler para vocês o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele atendeu, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se pende para os arrogantes. São muitos, Senhor Deus, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Meu filho estava aprendendo a contar de 1 a 10 e queria contar as maravilhas que Deus fez. Mas são muito mais de 10 maravilhas. São tantas as maravilhas feitas por Deus que é como a soma deles não daria para contar. Como se excedem os grãos de areia, como fala o Salmo 139, versículo 17. Nós precisamos, são muitas, Senhor, as suas maravilhas. Ninguém há que se possa igualar contigo. E ninguém pode contar. Para começar com as bênçãos da salvação, as bênçãos da saúde, a vida, as maravilhas da natureza, plantas, flores, animais que embelezam a nossa natureza. Precisamos sempre agradecer, contar essas bênçãos maravilhosas que recebemos das mãos do Senhor Deus. Sejamos gratos sempre ao Senhor. Vamos orar e agradecer sempre, louvar e bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, por este domingo, dia consagrado ao Teu louvor, adoração e estudo da Tua palavra. Fica conosco durante essa semana que se inicia. Ajuda-nos a contarmos, Senhor, todas as bênçãos que recebemos a cada dia das Tuas dadivosas mãos. São tantas que nem podemos enumerá-las. Tantas são as Tuas maravilhas, a bondade do Teu amor e a grandiosidade da Tua bondade, da Tua infinita misericórdia para conosco, pobres pecadores. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e aceita a nossa gratidão por muito que recebemos de Ti. Em nome de Jesus oramos. Passemos a escola dominical, a louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia a todos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou.
inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Bom dia, irmãos. Que a paz e a alegria de ser servos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É isso que eu desejo de coração para essa nossa semana que está começando, e nós estamos começando da maneira correta, que é na presença do Senhor, buscando aqui agora nessa escola dominical aprendemos mais e mais das nossas sagradas escrituras, que é nosso manual de regras de fé e prática que Deus preservou para a gente. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Vamos então começar os nossos estudos. Nós estamos estudando essa revista, Vivendo a Fé, sobre as cartas de Paulo. E nós já estudamos algumas cartas, agora nós estamos estudando a carta aos Romanos, e hoje nós vamos estudar os capítulos de 9 a 11. 9, 10 e 11. E o autor da nossa revista colocou como subtítulo para esse estudo, para esses 3 capítulos, as consequências globais da justiça de Deus.
Então, o que é que nós vamos estudar? As consequências globais da justiça de Deus. Aí nós temos o martelo, que é o símbolo da justiça, tanto divina quanto humana. Lembrando que a justiça divina ela não falha. A humana é passível de falha. Mas nós temos que crer, nós temos que acreditar que Deus está no controle das duas. Amém? Tudo que nos acontece, acontece porque é um propósito de Deus para a nossa vida. Glória a Deus por isso. O texto base que o autor da revista separou para nós termos como referência desse estudo, desses 3 capítulos, são esses. Ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se nós cremos nisso, se nós confessamos isso, e se o nosso coração aceita isso como verdade, nós somos salvos. Glória a Deus. E porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha que coisa linda. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura, quer dizer, a palavra de Deus diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Nós cremos em Jesus Cristo, nós confessamos com a nossa boca que Ele é Senhor, que Ele ressuscitou. Nós cremos nessa verdade, que Ele é o Filho de Deus. Nós cremos no sacrifício vicário que Ele fez por nós. Então, a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, nós não seremos confundidos. Coisa maravilhosa, riqueza que Deus prometeu para a gente. Promessas ricas, maravilhosas. Promessas, palavras de verdade para os nossos corações. Nós vamos falar aqui mais um pouquinho sobre a ocasião da carta aos Romanos. Nós já estudamos em capítulos anteriores que a carta de Romanos foi escrita por Paulo quando ele estava lá em Corinto, por que ele escreveu a carta, quais eram os objetivos dele, quais os assuntos que ela abordava, o período que ela foi escrita. Hoje nós vamos estudar uma segunda parte da ocasião da carta aos Romanos, que quer dizer que tem a ver com a cidade de Jerusalém e com o desejo que Paulo tinha de se explicar as Escrituras, a parte teológica das Escrituras. Ele queria que todas as pessoas que lessem as Escrituras a compreendessem. Né? Então vamos estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. A importância de Jerusalém para a carta aos Romanos e a importância da interpretação das Escrituras. Que importância que teve essas duas coisas para Paulo, que o motivou a escrever a carta aos Romanos. Primeiro nós vamos falar sobre a importância de Jerusalém. Lá em Romanos 15, 25 e 26, Paulo diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, Paulo escreveu aos Romanos dizendo que que primeiro ele queria ir a Jerusalém antes de ir a Roma, porque ele queria levar esse dinheiro que foi coletado para os pobres da igreja mãe, a igreja de Jerusalém. E ele continua: isso lhes pareceu bem,
e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Então Paulo está dizendo o seguinte, que esse dinheiro que ele arrecadou dos gentios para os de Jerusalém é uma coisa que ele achava que era válida, porque se os gentios participam dos valores espirituais que Jesus deixou para os judeus que foram convertidos em Jerusalém, e os gentios tinham esse benefício, esse privilégio de participarem desses bens espirituais maravilhosos, que é a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna com Deus, eles também deviam ajudá-los com bens materiais enquanto estivessem aqui na terra, enquanto eles ainda precisavam e eles podiam ajudar. Então, temos direitos, mas nós também temos deveres. Nós temos que ser gratos pelas coisas que Deus nos dá, né? Lá em Romanos 11, 13 e 14, Paulo diz: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Então Paulo se intitulava o apóstolo dos gentios, mas ele tinha um desejo muito grande no coração de também salvar, também trazer para Jesus Cristo, que o Espírito Santo convencesse também os seus irmãos judeus, o seu povo. Então, Paulo queria muito ir a Jerusalém, porque ele queria muito tentar ganhar alguns judeus para a salvação em Cristo Jesus. Ele queria ter oportunidade de explicar o Evangelho, de falar o Evangelho, de falar de Jesus para os seus. Qual era a relação de Paulo com a igreja de Jerusalém? Ele tinha uma relação de dependência com os de Jerusalém e também de independência. A de dependência ele diz lá em Gálatas 2:2, quando ele fala: subi a obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele achava-se que o que ele pregava, o evangelho que ele ensinava, ele queria, que foi uma revelação de Jesus para ele. Ele subiu a Jerusalém para mostrar, para explicar para os líderes da igreja de Jerusalém o que ele estava pregando, a forma que ele estava pregando, e mostrar que o que ele estava fazendo era de acordo com o que ele aprendeu diretamente com Jesus Cristo. E na parte de independência, ele declara: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Então ele está dizendo que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque não fez parte dos 12 que seguiram e aprenderam com Jesus. Mas que pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo foi concedido, ele se tornou um apóstolo e ele trabalha mais do que todos os outros. Quer dizer, de certa forma, ele fazia o seu trabalho independente do trabalho dos apóstolos. Mas ele fala, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. O objetivo do trabalho, tanto dos apóstolos quanto dele, era o mesmo, com a mesma finalidade, que era salvar vidas, salvar almas. Eram pescadores de almas. Lá em Atos 9, 26, 28 está escrito: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos,
Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Lá em Atos mostra que, lá em Jerusalém, Paulo também chegou a trabalhar junto com os apóstolos, junto com Barnabé, que o ajudou, que o apresentou, que deu testemunho em favor dele. Então, Paulo tinha uma relação de trabalho com Jerusalém. Paulo acreditava que Jerusalém era a cidade escolhida por Jesus para se iniciar a pregação do Evangelho das Boas Novas a todas as criaturas, até nos confins da terra. Romanos 11, 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, por que Paulo tinha tanto respeito por Jerusalém? Porque ele fala que virá de Sião. Sião é Jerusalém. Então sairá de Jerusalém o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então ele acreditava que era dali mesmo, de Jerusalém, que tinha que se partir para ter vitória, ter êxito no trabalho otorgado a ele por Jesus Cristo. Isaías 59, 20 já predizia isso. Ele disse, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Paulo conhecia essa passagem, Paulo tinha conhecimento das Escrituras, então por isso Paulo tinha uma certa ligação, um certo respeito por Jerusalém. Lá em Lucas 24, 47, fala sobre a primazia de Jerusalém. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, quando a gente fala que o Evangelho será levado até os confins da terra, Jerusalém é o lugar onde ele começou. E chegou até a gente, que estamos longe, longe, longe. Então, nós já estamos quase nos confins da terra. E ele chegou até nós. E ele vai chegar muito além de nós. Porque assim foi a ordenança de Jesus e assim é a vontade de Deus. Amém, irmão? Jesus só voltará quando todos tiverem a oportunidade de ouvirem falar dele e o Espírito Santo convencer ou não. Lá em Atos 1, 7, 8 diz: respondeu-los, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, quando Jesus falou que ele não ia dizer quando é que ele voltaria, mas que ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria órfãos, ele falou que o Espírito Santo que desceria sobre nós e seria testemunha, começando em Jerusalém até os confins da terra. A importância da interpretação das Escrituras. Olha só, aqui eu pus um mapinha para a gente da viagem de Paulo, né, dessa viagem missionária de Paulo. Aqui está Jerusalém, aqui no comecinho aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Epa, andei aqui. Ó, aqui está Jerusalém, que é onde Paulo acreditou até que teria que se começar a pregar o Evangelho. Aqui é a cidade-mãe, aqui é onde os apóstolos ficaram dando continuidade aos ensinos de Jesus e arrebatando discípulos. Aí vem Cesareia, Sidom, passa pela ilha de Chipre, vem para Mirra, Quinidos, aqui é a ilha de Rhodes, chega em Creta, já na Grécia, bons portos, e continua, chega aqui na ilha de Malta, Siracusa, aqui na região da Sicília, na Itália, Régio,
Aí continua subindo, passa por Puteoli, olha onde Roma está. Olha a distância de Jerusalém até Roma. Nos dias de hoje, a gente pegaria um avião que atravessaria isso aqui tudo, rapidinho a gente chegava. Mas na época de Paulo, era de barcos, né? Navios. Isso demorava muito, muito, muito tempo. E Paulo, né, estava mais ou menos aqui, ó, na região de Corinto. Ele queria vir primeiro a Jerusalém, para depois ir até Roma, e de Roma à Espanha, que é mais para cima aqui. Olha como era longe a distância entre essas duas cidades, né? Roma e Jerusalém. Lá em Gálatas 1, 17 e 19, Paulo diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos então, subi a Jerusalém para visitar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Então Paulo, depois que teve encontro pessoal com Jesus, ele ficou algum tempo em Damasco, depois foi para a Arábia. Passaram-se cerca de uns 15 anos, mais ou menos, até que Paulo fosse a Jerusalém e lá tivesse com os discípulos, que no caso aqui ele fala que se encontrou com Pedro e com Tiago, e a partir daí ele e Barnabé começaram a trabalhar, começaram a fazer esse trabalho maravilhoso que nós sabemos, que nós conhecemos, que foi preservado para nós, que foi esse trabalho de Paulo. Lá em Romanos 1:1 começa: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então Paulo tinha um compromisso com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras. Paulo queria interpretar, explicar os Evangelhos, coisa que ele conseguiu com muito êxito. Todo o tratado teológico que nós conhecemos da Bíblia estão nas cartas paulinas. Nós só o temos através de Paulo. Agora nós vamos fazer um pequeno resumo da carta aos Romanos, que nós vamos estudar hoje, que são os capítulos 9, 10 e 11. São 3 capítulos. Nesse resumo, Paulo quer basicamente dizer 3 coisas. O objetivo dele, desses 3 capítulos, era, primeiro, antecipar o apoio teológico aos cristãos romanos para o seu evangelho antes de sua visita, antes de ir para Jerusalém. Então, Paulo ia primeiro a Jerusalém, depois ele ia visitar Roma, e de Roma ele ia para a Espanha. Então, ele escreveu essa carta, primeiro, para dar um apoio teológico aos romanos para o seu evangelho antes de sua visita. Então, quer dizer, ele já começou por ali a dar uma explicação, né, do que o Evangelho dizia, uma clareada na leitura do Evangelho para os romanos. Ele também queria recrutar apoio prático, possivelmente linguístico e financeiro dos cristãos romanos para a sua missão, sua viagem missionária à Espanha. Como ele pretendia a Espanha, ele queria arrecadar também alguns recursos. Incentivar a unidade entre cristãos judeus e cristãos gentios em Roma, e entre Paulo e a igreja de Jerusalém. Então ele queria que as igrejas fossem únicas em Cristo Jesus, cada uma na sua região, mas cada uma pensando igual, louvando igual, tendo comunhão da mesma forma, todas elas da mesma forma. Todas elas compostas por judeus, cristãos e gentios. Essa era a vontade de Paulo, ter igrejas unificadas. Não era uma tarefa pequena, mas exigia com certeza uma exposição extensa e ao mesmo tempo sutil dos livros das Escrituras. E essa era a vontade de Paulo mesmo, né? O desejo do coração dele. No capítulo 9,
Paulo diz: digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Mais uma vez, Paulo está aí pesaroso, porque os judeus não estavam participando dessa glória que é a salvação em Cristo Jesus. Paulo começa o capítulo 9 de Romanos demonstrando sua preocupação com seus compatriotas judeus. Paulo demonstrou não só se preocupar com eles, mas sentir tristeza e dor em seu coração por ver que Israel rejeitava a Deus. E de uma maneira radical, Paulo disse que desejaria ser maldito de Deus por amor aos seus compatriotas israelitas. Lembrando que Paulo descendia da tribo de Benjamim. Isso está lá em Filipenses 3:5. Lá do capítulo 9, dos versículos de 6 ao 13, Paulo fala da rejeição de Israel. Paulo fala que a rejeição de Israel não é incomparável com as promessas de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo afirma que não era porque Israel tinha rejeitado a Deus que a palavra de Deus tinha falhado, porque Deus separou Israel para ser o seu povo. E Paulo explica que nem todos de Israel eram de fato israelitas, nem mesmo por serem descendentes de Abraão, eram todos filhos de Abraão. Pois o que deveria contar não era a descendência da carne, e sim a que vem da promessa, ou seja, os da fé. Deus deu uma promessa a Abraão e a Sara, sua mulher, e depois a Isaque, seu filho, e a Rebeca, sua mulher. E foi pela fé que receberam a promessa e creram. Foi o que nós falamos no começo, nós lemos no começo. A gente tem que ter fé, o coração tem que aceitar, nossa boca tem que confessar, e somente assim nós vamos ser o que? Salvos, herdeiros da promessa de Deus. Dos versículos 14 a 18, Paulo fala da rejeição de Israel, que a rejeição de Israel não é compatível com que a rejeição de Israel não é compatível com a justiça de Deus. Ele fala: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Portanto, irmãos, se nós cremos em Deus,
Se nós somos salvos em Cristo Jesus, porque nós cremos, nossa boca confessa, nosso coração aceita, é porque Deus assim quis. É porque Deus quis ter misericórdia de nós, Deus se compadeceu de nós, sem sermos merecedores. Porque Deus só tem misericórdia de quem Ele quer e só se compadece de quem lhe apraz. Então, vamos dar glória a Deus o tempo todo. Vamos glorificar a Deus por essa maravilhosa graça que é sermos salvos em Cristo Jesus. Por Ele ter tirado nossos tampões dos ouvidos, por Ele ter tirado nossas vendas dos olhos, nos fazer ver, nos fazer acreditar. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mesmo antes que alguém pudesse dizer que Deus fez injustiça por escolher um e não outro, Paulo enfatiza a soberania de Deus quanto à sua eleição. Ele lembra de que Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 19. E Paulo deixa claro que não depende de querer ou fazer algo para merecer, e sim unicamente de Deus usar a sua misericórdia. Lembrando que misericórdia é quando merecemos o mal de Deus e recebemos o bem. É quando Ele não nos dá o que nós merecemos. Paulo também lembra de Faraó, que nas Escrituras diz que Deus o levantou para mostrar o seu poder e para que toda a terra conheça o seu nome. O Faraó só não atendeu aos pedidos de Moisés porque ele tinha um coração endurecido por Deus. Isso era propósito de Deus. Dos versículos 19 a 29, Paulo fala sobre a soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um varro para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Em suma, nós seríamos o quê? Destruídos, seríamos dizimados, seríamos queimados eternamente no fogo do inferno. Então, glória a Deus por isso, né? Que Deus nos fez vaso de honra de antemão. E isso tem que nos orgulhar. Disso nós temos que dar testemunho. Disso nós temos que ter orgulho de mostrar para o mundo que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho que estar com a palavra de Deus afiada. Eu tenho que estar dando bons exemplos. Eu tenho que procurar ser uma pessoa agradável a Deus. Tudo isso porque por gratidão a essa maravilhosa graça de Deus que me fez um vaso de honra. Amém, irmãos? Olha quanta coisa bonita essa carta aos Romanos nos ensina. Olha quanta coisa ela nos faz meditar, nos faz
temos vontade de sermos pessoas melhores, o quanto que ela puxa, ela desperta a nossa gratidão por Deus, ela nos mostra o tanto que nós temos que agradecer, o tanto que nós somos privilegiados. E olha que tem muitos cristãos que nem valorizam isso, né? Então que nós sejamos cristãos verdadeiros, em espírito, glorificando a Deus o tempo todo por essa maravilhosa revelação que Ele nos dá aqui na carta aos Romanos. Lá, tá andando aqui pra cá. Vou aqui, deixa eu passar. Paulo diz que alguns poderiam querer se justificar, dizendo como então Deus poderia encontrar culpa neles, se ninguém pode resistir à vontade de Deus. Mas Paulo enfatiza que ninguém é digno de questionar os planos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, Ele nos formou ainda no ventre de nossas mães. Está escrito lá em Isaías 44. Agora, pois, se Ele nos formou e nos deu a vida, como podemos querer discutir com aquele que nos criou, achando nós que sabemos mais do que Ele? Assim como o oleiro, tendo sua massa de barro nas mãos, podia fazer um vaso para a honra, também pode do mesmo barro fazer outro para a desonra, assim também Deus tudo pode. Deus preparou tudo para o conhecimento de sua glória e por isso Ele tem pacientemente suportado as pessoas más, mas um dia elas receberão a justiça que lhes cabe, a sua ira. E também tem guardado pessoas que por eles foram justificadas para serem justas diante dele e conhecer a sua glória, a qual somos nós, todos que confessamos nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está lá em Romanos 9:11. Vou voltar aqui. Dos versículos 30 ao 33, Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, eles foram vítimas dessa pedra de tropeço. Não obedeceram a Deus. Paulo diz que estou indo para o lado errado. Paulo termina o capítulo 9 com a conclusão sobre a soberania de Deus, que os gentios, ou seja, o povo que não era judeu e não buscava justificação, conseguiram alcançá-la por meio da fé, pois creram na pregação do Evangelho, onde Jesus morreu para a justificação dos nossos pecados. Como é que nós estamos? Nós estamos como judeus, presos na lei, ou nós estamos como gentios que pela fé foram salvos em Cristo Jesus? Vamos analisar, vamos ver o que a nossa boca está confessando, o que o nosso coração está acreditando, vamos olhar onde é que está a nossa esperança, onde é que está a nossa alegria, onde está o cerne da nossa fé. E vamos orar, pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos encha, que nos avive, para que nós possamos ser pessoas melhores, mais agradáveis a Deus, mais úteis aos irmãos, sendo vasos de honra na nossa sociedade. Lá em Romanos capítulo 10, Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele deseja que Deus os salve. Ele destaca que o zelo é a prática da justiça e a prática da justiça deles não provém do conhecimento. Mais uma vez, Paulo preocupado com a salvação do seu povo. O resumo do capítulo 10 é o seguinte: de 1 a 7, ele fala do zelo
O zelo dos judeus não vem do conhecimento. De 10, 8 a 13, ele fala, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Do 10, 14 a 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E de 10, 18 a 21, ele fala como Israel recebeu a mensagem. Então, a gente vai ler, a gente vai interpretar direitinho, claramente, esses 4 assuntos que Paulo trata no capítulo 10 da carta aos Romanos. Em seguida, ele revela que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Mais uma vez, Paulo batendo na mesma tecla. O caminho para a salvação passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus. Não existe outro caminho para a salvação. Coisa que nós somos carecas de saber, mas muita gente ainda não é salvo. Tem muita gente que o coração ainda não aceita essa afirmação. E essas pessoas têm que orar, têm que pedir ao Espírito Santo que as convença. Amém, irmãos? Se não somos nós, somos alguém do nosso lado, alguém da nossa família, pessoas que precisam de explicação da palavra de Deus. E para terminar, Romanos capítulo 11, Paulo tenta explicar como Deus administra agora em Cristo a relação entre os israelitas e os gentios. É claramente um texto complexo, difícil de entender. Entendê-lo demanda muita oração, atenção e conhecimento bíblico. É um capítulo que a gente tem que ler com muita atenção, com oração, pegando as referências, olhando outras passagens na Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus revela. Em resumo, Paulo mostra que Deus não rejeitou Israel. No entanto, o erro deles é aproveitado por Deus para nos inserir na promessa da videira natural, isto é, Israel. Nas parábolas de Jesus, a gente vê, nas parábolas, quantas vezes a gente viu que o próprio povo de Israel não aceitava Jesus. Aí Jesus fazia banquete para quem? Para os gentios, que não eram israelitas. Nós vimos muito isso nas parábolas, né? Ele continua e nos adverte a considerar a bondade e a severidade do nosso Deus. Ora, se ele não poupou os ramos naturais, quanto mais a nós somos enxertados, adverte o apóstolo. Então ele fala, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E quando Deus quer mostrar a sua severidade, ele mostra. Nós temos que ter temor e tremor diante do nosso Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, não vamos brincar com Deus, não vamos zombar de Deus, vamos ter que reverência ao nos aproximarmos de Deus, vamos procurar viver uma vida digna, porque Deus tudo vê. Deus é bom, mas Deus também é justiça. O resumo do capítulo 11 é o seguinte, capítulo 11, de 1 a 4, então Paulo explica que Deus não rejeitou Israel, muito pelo contrário, Israel é que rejeitou a Deus, né? O erro de 11, de 5 a 12, o erro de Israel e a riqueza para o mundo. O que Israel rejeitou foi riqueza para o mundo. No capítulo 11, 13 a 18, ele fala a rejeição de Israel e a reconciliação com o mundo. Do capítulo 11, 19 a 24, ele fala da bondade e a severidade de Deus. Do capítulo 11, 25 a 32, ele fala da plenitude dos tempos para os gentios. E do capítulo 11, 33 a 36, ele fala sobre a profundidade da sabedoria de Deus. Capítulo 11, Carta aos Romanos, capítulo 11. Ler com oração, pedindo orientação do Espírito Santo. São assuntos difíceis de entender, são assuntos profundos que somente com os olhos espirituais a gente aceita, porque são assuntos relacionados a Deus. E Deus a gente não conhece ao todo, mas a gente tem que crer no que essa Escritura fala, no que essa Escritura nos mostra, né? Deus é bom, mas Deus é severo. Deus é bom, mas Deus é justiça.
Deus rejeitou, mas Deus não queria rejeitar. Então, é por isso que o capítulo 11 tem que ser lido em oração e conhecimento bíblico, comparando com outras passagens, irmãos. Mas é um capítulo lindo, né? Assuntos riquíssimos para nosso conhecimento. E para terminar, eu peguei Romanos 11:36, que é o último versículo, porque Paulo termina dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, apesar de tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós questionamos, nós temos que entender que tudo é para Deus, e toda honra e toda glória tem que ser para Deus eternamente. Vocês creem nisso? Nossos corações aceitam isso com alegria? A nossa boca confessa isso? Somos salvos em Cristo Jesus? Eu creio que sim. Creio que nós todos vamos nos encontrar na glória. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje, uma aula grande com muitos assuntos, mas a aula serve apenas de referência para que a hora que nós formos estudar, que nós formos ler, essa semana é a semana de lermos os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Agora, diante do que nós ouvimos, nós vamos ler com outros olhos, nós vamos estudar, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa semana que se inicia e nos comprometer a sermos pessoas melhores, já que nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos mais da vontade de Deus, o que Deus espera de nós. Amém? Vamos então orar a Deus. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, o Senhor, sem nós merecermos, Senhor Deus, o Senhor nos fez amar a Jesus Cristo, nos fez aceitar a mensagem do Evangelho, nos fez crer, Senhor Deus, porém o Senhor nos salvou, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por ter mandado seu Filho, para fazer esse sacrifício maravilhoso, doloroso, vicário por nós, com o objetivo, Senhor Deus, de nos colocar no caminho da salvação eterna, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero agradecer pela semana que passou. Quero agradecer por todos os livramentos para mim, para minha família, para todos os membros da igreja, para todas as pessoas, Senhor Deus, que fazem parte do corpo de Cristo no mundo inteiro, Senhor Deus. Obrigada, Pai. Eu sei que o Senhor começou lá longe de Jerusalém e esse trabalho, o Senhor usou pessoas, esse trabalho chegou até nós, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Obrigada pela salvação, obrigada pelos livramentos, obrigada pelo carinho, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou faltar nada, o Senhor nos trouxe até aqui com saúde, o Senhor tirou do nosso coração toda e qualquer tristeza, Senhor Deus. Continue conosco, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir sobre nossas vidas, Senhor Deus. Queremos ser instrumentos do Senhor, queremos ser servos, queremos ser usados, Senhor Deus. Queremos ser vasos de honra, vasos úteis, Pai, nas mãos do Senhor, Pai. Seja com a nossa igreja IPI metropolitana, Senhor Deus, de Brasília. Nos dê, Senhor, uma sede, nos dê, Senhor, mais pessoas, mais membros para formarmos um corpo de Cristo forte, trabalhador, marchando, Senhor Deus, até, Senhor Deus, o Senhor nos chamar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, dos nossos líderes, Senhor Deus. Vamos ter, Senhor Deus, eleição para a liderança, que o Senhor levante líderes capazes, que o Senhor já tem levantado, Senhor Deus, que o Senhor revigore as forças, que nós possamos, Senhor Deus, sermos fortes no trabalho, guiados pelo Espírito Santo, renovados a cada manhã pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Seja conosco, com todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, Senhor Deus, com todos os nossos familiares. E que nos traga de noite para o culto, Senhor Deus, com corações alegres, para consagrarmos nossa vida ao Senhor e para o glorificarmos, Senhor Deus. É esse o nosso desejo. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até a noite,
se Deus quiser.